Fenômeno UFO. Uma janela para o cosmos. Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo. Um forte abraço a todos os nossos amigos e irmãos ouvintes. É com grande alegria e uma grande honra também estar adentrando em vossos lares neste horário, a partir dos prefixos 1450 e 1080 kHz da Rádio Boa Nova de Guarulhos, São Paulo e Sorocaba. Também é uma grande alegria estar adentrando em vossos lares através da nossa co-irmã Rádio Cidade, que cobre as regiões de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. E também estamos muito felizes de adentrar em vossos lares através da parabólica, da internet e da reprise, amanhã mesmo das 21 às 22 horas. Hoje, excepcionalmente, participações só através de recados com a Fátima ou a Vera. Né? Estamos com um convidado aqui, né? Então participe. 0800 99 50 11 ou fax 6457 8085 ou através do e-mail rede@radioboanova.com.br. Caixa postal, apenas a correspondência normal pelo Caixa Postal 46, o CEP é o 071 90-970, Guarulhos, São Paulo, como fizeram os nossos amigos aqui. Queria agradecer aos e-mails da minha amiga Yara Adriana, de São Paulo, o e-mail do Marcos Carvalho, aqui infelizmente não dá o local, né? Deu ponto. Ao Enio Conforto, também de São Paulo. Ao André Luiz Félix, de Salesópolis, São Paulo. Ao meu amigo Richard Eduardo, também de São Paulo. As cartas do meu amigo Valdir Gerson Granzotti, aqui de São Paulo. A carta do meu amigo Sérgio Luiz Serafini, de União da Vitória, no Paraná. A carta da minha amiga Ana Maria, de Ervaldo Oeste, Santa Catarina. E ao meu amigo Glaucio Soares de Carvalho, de Guarulhos, São Paulo. Estarei dando uma olhadinha e respondendo o mais breve possível. Para não perdermos mais tempo, que eu quero aproveitar ao máximo essa uma hora aqui com o nosso convidado, eu queria apresentar uma pessoa que eu queria trazer aqui há muito tempo. Ele é engenheiro químico, pertenceu à Força Aérea Italiana, deu aula na FEI, na Mauá, na FAAP. Ele é cientista, é pesquisador, olha, só não faz chover por enquanto, né? Mas quem está aqui conosco hoje, para nossa alegria, é o professor Salvatore de Salvo. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Boa Nova. Gostaria que o senhor desse as suas primeiras palavras. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Para mim, não somente um prazer, mas é uma grande honra ter recebido este convite para comparecer aqui e falar um pouco de ufologia, que é um assunto que me interessa há muitos anos e que acho que também interessa muito a muitos dos ouvintes. Só que nós estávamos comentando aqui, pena que os ouvintes não podem ouvir antes do programa, né? Mas nós vamos tratar não só de ufologia, mas de diversos outros assuntos que o professor aqui vai dar uma aula para todos nós aqui. Professor, eu gostaria de começar com uma questão do ponto de vista filosófico. Muitos falam que a nossa ciência será a religião do futuro. O senhor é partidário dessa opinião ou não? E haveria espaço para Deus nessa nova religião que seria a ciência? Essa pergunta é mais do que fantástica. Claro que haverá espaço para Deus. Deus é tudo que existe, tudo que existiu, tudo que existirá. Ele é literalmente tudo. Portanto, como tirar a ideia de Deus? Não haveria possibilidade alguma. Eu não sou espírita, sou espiritualista, sou Rosa Cruz. Portanto, próximo
da maneira de pensar dos espíritas. Muito próximo, porque o espiritualista abrange vários estágios, mas fundamentalmente eu sou um crente em Deus. Se Deus não existisse, precisaríamos inventá-lo. Sem dúvida, professor. Isso já foi dito por alguém melhor do que eu, mas eu acho que ele existe sim. Professor, agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta para o senhor. Às vezes a gente fica no metrô, no ônibus, às vezes estamos em alguns lugares, nós vemos pessoas fazerem assim afirmações, entre aspas, pseudocientíficas as mais absurdas possíveis. O que está havendo com a população mundial, professor, que não há uma assimilação da ciência, né? O conhecimento científico? Seria uma falha de nossas instituições escolares, governamentais? E outra, isso seria casual ou proposital? Olha, outra pergunta super interessante. Pessoalmente, toda a opinião de que é algo proposital. Existem ainda duas grandes correntes, duas grandes ideias. Uma dirigida para o bem e outra dirigida para o mal. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento do planeta Terra em que a tendência para o mal parece estar vencendo. Não vai vencer. Não vai vencer porque o destino da Terra é outro. Professor, antes do senhor dar o destino da Terra, eu vou perguntar isso para o senhor, eu quero saber qual é o destino da Terra. Os ouvintes que participarem hoje aqui conosco, ligando com perguntas ou não, estarão concorrendo a um livro e duas revistas. O livro é Crianças Índigo, de Lee Carroll e Jean Tauber, e duas revistas UFO. Então, os ouvintes que participarem hoje com perguntas ou não estarão concorrendo ao livro Crianças Índigo e a duas revistas UFO. Então, professor, qual é o destino da Terra? Agora o senhor me deixou curioso. O destino da Terra é progresso. Não é o progresso que tem escrito na nossa bandeira. Progresso significa avanço. Por isto, nós estamos experimentando uma contração violenta do tempo, como todo mundo está percebendo. É aquele que o dia não rende. Quando a gente começa a fazer o serviço, já acabou o dia. Acabou, exatamente. Mas isso é uma aceleração que faz parte do destino da Terra. Que vai isso ser... seria natural ou artificial, professor? Não, isso é natural. Agora, o destino da Terra é refazer aqui nesse planeta aquilo que se conheceu milênios atrás, ou milhões de anos atrás, como o paraíso terrestre. Vai voltar a ser. Não para nós, daqui a algum tempo, mas com certeza o destino da Terra será este. Professor, esses últimos cataclismos, são tsunamis, erupções vulcânicas, que não são previstas, são inesperadas, né? Terremotos, isso estaria ligado a essa mudança que o senhor está falando? Sim. Quando eu lecionava na Mauá, numa ocasião eu dei uma palestra para os meus alunos falando do problema da água. E vários professores me chamaram a atenção porque eu me atrevi a dizer aos alunos que o problema da água é um problema extremamente crítico e que no futuro haveria guerras por causa da água. Eu respondi na ocasião de que eu não poderia mentir para meus alunos, porque um dia eles poderiam me dizer: o senhor falou para nós uma coisa, era toda outra. Na verdade, o que estamos observando aqui é exatamente o reflexo de tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado nesse planeta. Em outras palavras, o planeta já se encheu. Desculpe a expressão, mas é isso mesmo. Professor, eu vou fazer um comparativo bem grosseiro.
O cachorro já está em vias de chacoalhar para jogar as pulgas para fora das costas ou não? E como? O que acontece é que ele tem toda a razão, o planeta. O planeta é um ser vivo. Mas em que sentido existe essa vivência do planeta? O planeta percebe tudo que está sendo feito com ele, a destruição que nós estamos gerando nele. Então ele possui uma percepção e uma inteligência. Mas evidentemente ele é um ser vivo. Como tudo que está no universo é vivo. Em Deus, que permeia tudo. Eu vou aproveitar e emendar uma outra questão para o senhor, uma outra questãozinha que eu acho que é bem pertinente. Foi uma pessoa que realmente chacoalhou os pilares da ciência há pouco tempo atrás, que foi o Dr. Rupert Sheldrake, e a teoria dos campos morfogenéticos. Gostaria que o senhor colocasse, seguindo essa linha de raciocínio que o senhor está adotando, a sua opinião a respeito dessa teoria morfogenética. O que seria a teoria morfogenética e qual a sua opinião a respeito? Bom, o Sheldrake é indubitavelmente um dos maiores cientistas atuais, ou próximo de nós. Sheldrake falou do campo morfogenético que se observa na sua ação no momento em que começa uma concepção, por exemplo, de uma criança. O que uma criança faz? Ela começa por um óvulo, um espermatozoide. Sim. E a partir daí vai construindo todo um organismo que é diferente de outro, diferente de outro, diferente de outro. Cada um é diferente dos outros. Ou seja, cada um é um indivíduo. Como é que se estabelece essa diferença? Num momento determinado, que ainda não está muito bem esclarecido, alguma coisa toma conta deste ser que está sendo construído. Como é que o ser está sendo construído? Roubando da mãe partículas, átomos, moléculas, assim por diante. Aos poucos ele vai crescendo e vai adicionando pedaços. Assim como montamos um carro com pedaços, o corpo vai se moldando de acordo com o que o corpo da mãe permite utilizar. Mas por que cada um é diferente do outro? É uma boa pergunta. Esse é exatamente o campo morfogenético, ou seja, o espírito. E agora eu entro nesse caso. O espírito entra no corpo em formação e determina como vai ser montado aquele corpo. Morfogenético significa geração da forma. Professor, o senhor falou que quando nós somos ainda um óvulo, nós roubamos o material da mãe, né? Pergunto para o senhor, o pessoal de Brasília esquece disso e continua roubando ou não tem nada a ver uma coisa com outra lá, hein? Tem, infelizmente sim. Eles fingem esquecer isto, mas eles também fazem parte desse contexto. Sem dúvida nenhuma. Ricardo, quanto tempo? Um minutinho. Então eu vou deixar a pergunta para o professor, o senhor responde no segundo bloco. Pode ser? Sim. Então a pergunta que eu vou fazer para o senhor é a seguinte: os discos voadores, apesar do seu pequeno volume, muitos são exíguos, né? Eles têm uma autonomia absurda, um desempenho fantástico. Professor, em sua opinião, que energia impulsiona esses veículos e o que faz com que eles tenham esse desempenho que muitos consideram impossível, daí desacreditar a ufologia? Mas o senhor vai responder no segundo bloco, dentro de mais alguns segundinhos. Tá ok, professor? Muito obrigado. Fenômeno UFO. Estação Boa Nova. Contato Luiz Ricardo.
Professor, o que impulsiona esses fantásticos veículos, os discos voadores, e o que faz com que eles tenham aquele desempenho de curvas de 90 graus, uma aceleração absurda, que muita gente se utiliza disso para desacreditar o fenômeno? Exato. O que os discos apresentam é uma nova física, diferente da nossa. Porque eles utilizam a física pós-mecânica quântica. A física que foi chamada de física escalar. Existe no universo todo uma energia primordial que permeia o universo todo. Sim. E essa energia é praticamente infinita. Seria resultante do Big Bang ou não? Não tem nada a ver com isso. Isto é natural, precederia o nosso universo ou não? Precederia. Provavelmente. O que importa não é se precede, o que importa é que ela existe. Uhum. Esta energia é praticamente infinita. Basta te dar uma ideia que a energia contida numa xícara de chá de vácuo é suficiente para ferver todos os oceanos do mundo. Não evaporar. Sim. Ferver e evaporar todos os oceanos do mundo. Seria o potencial do vácuo. O potencial do vácuo. É praticamente infinito. Este potencial foi descoberto e exemplificado por Nikola Tesla, um dos cientistas, para mim, extraterrestre. Que Nikola Tesla, tudo indica, não era terrestre. Sim. E, em base às descobertas de Tesla, os russos, depois da Segunda Guerra Mundial, desenvolveram todo um sistema. Mas eu gostaria que isso ainda continuasse. Bom, o senhor fala de uma energia potencial do vácuo. Nós, por exemplo, temos energia hidráulica, né? Que é a água fazendo uma turbina se mover, aí nós vamos usar aquela escova, ou aquele campo elétrico para gerar a nossa eletricidade. Como retirar a energia do vácuo? Basta fazer um sistema de ondas. Né? Como fazer um sistema de ondas? Basta fazer um sistema de onda de soma zero. Entendi. Melhor. Se você tem uma onda e constrói uma outra onda que anule a primeira, a soma será zero. Zero. Agora imagine você ter uma caixa de papelão, por exemplo, e colocar duas forças perpendiculares à superfície em cima e outras duas forças embaixo. As duas exatamente da mesma intensidade, na mesma direção. Né? O que é que vai acontecer? Nada. Porque as forças se anulam mutuamente. Então o resultado será zero. Não há diferença de potencial. E a peça não se move. Esta é uma primeira premissa. Porém, embora a soma seja zero, matematicamente, a caixa está sendo sujeita a uma compressão. Dos dois lados. Fisicamente, ela está sofrendo um stress. Se você imagina agora que essas forças tanto podem pressionar como podem tensionar, né? Sim. Dirigida para fora, a caixa será comprimida e dilatada. Comprimida e dilatada. Sim. Isto periodicamente gera quê? Uma onda de stress. Ou seja, matematicamente a coisa continua zero. Mas existe uma energia ali. Sim, senhora, o stress. Entendi. O que vai acontecer? Do ponto de vista matemático, nada acontece. Zero. Do ponto de vista físico, a coisa é totalmente diferente. Se nós fôssemos fazer uma comparação a grosso modo, pode dizer o seguinte: é aquele passarinho que pousa no fio, mas como ele só pousa, né, num polo ali do fio, está passando acontece. Milhões de volts e ele nem percebe que está se passando. Exatamente. Agora, se ele encostar o pé no outro fio, aí é diferente. Ele fecha o circuito e morre. então,
Então, o que acontece? Quando você faz um sistema de forças de soma zero, você permite que esta solicitação, que pode ser em forma de onda, continue atuando sobre a peça que você colocou na frente. Entendi. O que acontece? Você está atuando fisicamente. Sim. Matematicamente, não. Entendi. Com isto, você libera a possibilidade de utilizar esta energia que existe Quer dizer, eles, no universo todo. vamos dizer que eles possuem simplesmente um potencial inesgotável de energia. Exatamente, eles não precisam carregar um combustível como os nossos foguetes fazem. Esta é a maneira estúpida, Entendi. a maneira burra de se trabalhar. E o que faria com que eles, por exemplo, desafiassem a nossa lei de inércia, por exemplo, fazer curvas a 90 graus, acelerar de 0 a 20 mil quilômetros, uma fração de É a segundo, mesma coisa. frear? É algo como, imagine um surfista que gera a sua própria onda para ele surfar. Entendi. Ele vai modificar, digamos, a realidade física de maneira a ele ter sempre uma onda sobre a qual ele possa surfar. Entendi. E não tem limite. Por quê? Porque a energia existe em quantidade infinita. Então eles não precisam se preocupar, por exemplo, não ter que ir para a Lua. Então tem que levar tantos milhares de toneladas De combustível. Bom, 90% do foguete é combustível, né? Oxigênio, hidrogênio líquido ali, né? Agora, felizmente, tudo isto já é passado. Ou seja, continua ainda, porque existe uma parte da humanidade ainda escravizada por um sistema todo, digamos, político, econômico, etc., que impede que essas energias possam ainda estar funcionando. Vamos dizer que o fato de nós pagarmos por ela ajuda muito que a gente não saiba de outras coisas, né? Em parte. O que acontece é que nós já poderíamos estar viajando no espaço para fazer viagens interplanetárias ou interestelares há pelo menos 100 anos. Acontece que teve dois matemáticos, um chamado Iveside e outro chamado Gibbs, que modificaram a teoria de Maxwell, do grande matemático escocês Maxwell. Modificaram retirando uma partezinha de uma entidade matemática com que trabalhava Maxwell. Essa entidade se chama quaternion. Entendi. E esse quaternion é composto por 3 vetores e mais uma parte escalar. Por isso que a energia se chama escalar. Professor, nós temos perguntas já de ouvintes aqui. O Manuel Afonso da Silva de Mauá, ele pergunta se o senhor acredita que Jesus retornará. Hã? Sim, não só acredito como acho que está para voltar. E de que forma ele voltaria, professor? Isso eu não sei, isso é com ele. Bom, com certeza, né? Isso não sou eu que vou discutir. A outra é que o Ricardo Wagner, do Butantan, né? Ele gostaria que o senhor comentasse algo sobre a teoria dos campos unificados de Albert Einstein. Inclusive se derivou aquele polêmico Projeto Filadélfia. O senhor poderia falar alguma coisa e dizer, aquilo foi real, professor? Sim. O Einstein trabalhou a vida inteira tentando unificar o eletromagnetismo com a gravitação. E ele tinha na frente dele exatamente tudo pronto. Maxwell fez o tratado dele de eletromagnetismo, contendo a solução da unificação dos campos eletromagnético e gravitacional. Só que Einstein ignorava que as equações originais de Maxwell foram modificadas por Iveside e Gibbs. Eles tiraram a parte escalar e deixaram apenas os 3 vetores. Com isso criaram o chamado cálculo vetorial, que é muito mais fácil de trabalhar do que... Mas por que eles fizeram isso, professor? Por uma questão de comodidade. Ah, sim. Entendi. Mas fizeram um dano irreparável para a ciência. O ouvinte Celso Cardoso, né, ele parabeniza o senhor aqui pela presença, Muito aqui, obrigado. a nós aqui pelo programa, que também agradecemos. Meu amigo Rondinelli, lá de Caicó, no Rio Grande do Norte, ele pergunta para o senhor o seguinte, ele mudou até o horário do serviço dele para ouvir. Ele pergunta se as ocorrências ufológicas na Itália são tão frequentes quanto no Brasil ou não. São frequentes, sim.
Tem muita ufologia lá, muitos casos. Também na minha terra, que é a Sicília, existe uma cidade que antigamente era utilizada pelos gregos como lugar de veraneio. Essa cidade ainda hoje é maravilhosa, chama-se Taormina, e pertinho do vulcão Etna, onde eu nasci. E ali tem muita ocorrência de UFOs. Eles têm um certo chamativo por regiões de vulcões, né? Tem pessoas que dizem que já viram até adentrar naves dentro de vulcões. Bom, não sei se isso é verdade ou não. Não sei, isso eu não sei. Mas acho que é um fenômeno mundial, né, professor? É um fenômeno mundial, um fenômeno não somente mundial, como universal. Professor, o senhor tocou no nome de uma pessoa que eu admiro muito. Muitos acham que ele é obsoleto, antiquado, fora de moda. É um cientista, isso ele não era cientista, era um inventor, né? Chamado Nikola Tesla. Nossa. Quem foi, então? Eu vou fazer umas perguntinhas para o senhor. Primeiro, Nikola Tesla, ele era um louco, um sonhador ou um dos maiores gênios que já pisou a Terra? É a primeira parte da pergunta. Segunda, quais suas principais descobertas e invenções? Tá? E quais as consequências delas para a humanidade se elas tivessem sido adotadas? Então, primeiro, quem foi Nikola Tesla, professor? Nikola Louco Tesla, ou sonhador? Não. Nikola Tesla foi um extraterrestre. Aqui encarnado no nosso mundo ou não? Sim, no nosso mundo. Ele nasceu na Iugoslávia. Quer dizer, numa região da Iugoslávia. De pai e mãe terrestres. Só que ele não era terrestre. A prova disso é que Nikola Tesla desenvolveu um cérebro diferente dos demais. Nikola Tesla via, por exemplo, uma máquina que ele queria projetar, pronta. Ela aparecia na frente dele. Ele visualizava. Ele visualizava a máquina em todos os seus detalhes. E quando ele saía para montar, já estava tudo pronto. Ele só conseguiu, que nem aqueles esquemas de modelo, né? Era só seguir montar. Mas isso aparecia automaticamente para ele. Verdade que a mãe contribuiu isto bastante nisto, porque ela nunca truncou a imaginação do menino quando ele era menino. Entendi. Ele brincava com um cachorrinho e a mãe o solicitava para ver se havia 2 cachorrinhos. Hoje as mães fazem tudo o contrário. Joãozinho, não vê que não tem cachorrinho nenhum? Você tá bobo? Então, a mãe é uma autoridade. Quando ela diz isso, o que faz o menino? Se retrai, fecha, bloqueia a criatividade e nunca mais. Entendi. Com Tesla aconteceu o contrário, por sorte. Agora, Tesla, te dou apenas um dado, ele teve apenas 1.116 patentes. Só isso? Só. Eu tenho uma. Eu não tenho nenhuma. Professor, quais foram as principais descobertas e invenções dele? Tesla. Tudo que você está vendo. Essa luz, rádio e companhia. Quem inventou a rádio não foi Marconi, foi Tesla. Marconi trabalhava junto com Tesla. Dizem que os dois eram excelentes amigos. Eram. Mas Marconi praticamente passou na frente, mas recentemente o grande tribunal americano deliberou de que a primazia da rádio é de Tesla. E quanto a sistemas geradores de energia? Tesla. E se nós tivéssemos adotado as suas ideias de geração de energia, de comunicação, o que teria acontecido, professor? Nós adotamos. Nós adotamos apenas a parte da geração de energia mediante a energia da água. Hidráulica. Começou lá na queda das águas nos Estados Unidos. Niágara? Niágara. E qual as outras visões de geração de energia que ele tinha, por exemplo? Por exemplo, foi ele que descobriu toda essa história da energia escalar. E como é que nós poderíamos utilizar isso no nosso mundo hoje? E o que mudaria? Eu vou te dar já um exemplo.
O Nikola Tesla, ele construiu uma torre de transmissão de energia no homem. Sim. Né? Simplesmente que eu saiba, destruíram ele moralmente, profissionalmente. Por que essa preocupação em que as coisas com ele não dessem certo? Bom, vamos por parte. Nikola Tesla não tinha nenhum interesse em dinheiro. Aí complicou. Tanto que ele trabalhava com um grande magnata americano, Westinghouse, que tinha montado um sistema de freio para trens, ainda hoje usado. O Westinghouse, numa ocasião, estava devendo para a Tesla $10 milhões. Nossa! Que tinha acumulado de royalty entendi. Das patentes dele. Da patente dele. E o Westinghouse chamou o Tesla e disse: olha, infelizmente eu não disponho desse dinheiro no momento, você vai ter que ter paciência. E o Tesla disse: mas por quê? Disse: não, aqui temos um contrato. Posso ver o contrato? Pode. Então, o Westinghouse deu o contrato para a Tesla. A Tesla rasgou o contrato. Está tudo bem. Ficou por isso mesmo. Nossa, morreu em 1943 em companhia de um pombo. Um pombo. Quer dizer, eu, um extraterrestre, por nada seduzido por aquilo que nos seduz o mundo aqui inteiro, que é o dinheiro. Ele não. Entendi, professor. Mas o que era aquela torre que ele fez nos Estados Unidos? Ele fez em Colorado Springs. Eu estive lá em Colorado Springs, nos Estados Unidos, onde ele construiu a torre para poder fazer a emissão de energia como única fonte de energia para o mundo inteiro. A energia seria irradiada dali para fora e poderia ser utilizada por qualquer tipo de máquina, navio, trem, avião, carro e assim por diante. Agora eu vou fazer duas perguntas para o senhor, professor. Primeiro, de onde vinha essa energia? Energia do vácuo. 2, não tinha medidor, não tinha como calcular via continha no fim do mês, nada? Não. Por isso, exatamente, o Westinghouse foi um dos que tentaram brecar um pouco o Tesla. Quem brecou foi o Morgan. Porque quem foi o Morgan, professor? Morgan foi um outro grande magnata, um grande milionário americano. Ele não queria que fosse posto em funcionamento tudo aquilo que o Tesla estava gerando, porque isso eliminaria todas as linhas de transmissão, eliminaria as torres de transmissão, eliminaria um monte de aparelhos. E onde iria tudo isso? Quer dizer, muita gente não iria enriquecer através da... Não existiriam os grandes impérios de petróleo, de energia hidráulica. Exatamente. Isso o Tesla não poderia fazer porque seria uma revolução tamanha que... Agora, do meu ponto de vista pessoal, esse pessoal que impediu que Tesla pudesse realizar o que ele tinha em mente de realizar, foi muito burro. Eu acho que nossa saúde está pagando o preço dessa sede de lucros. Sim, senhor. Exatamente isso. Professor, a Irene Materra, aqui de Cotia, ela pergunta para o senhor o seguinte: para formar energia com vácuo, eu preciso de muita energia? Qual seria a energia para o vácuo funcionar com uma fonte de energia? A energia do vácuo é natural. Então o senhor não precisa induzir nenhum tipo de energia para ela funcionar? Não. É só retirar a energia do vácuo. Quer dizer que a coisa transformá-la em energia elétrica. Já existe uma porção de patentes já. No meu livro, eu vou avisar o pessoal de que eu estou escrevendo Sinfonia da Energética 2. Ótimo. Isso é a continuação do primeiro volume. E o professor? Está esgotado? O 1 já está esgotado faz anos. Mas acontece que no primeiro volume eu deixei de esclarecer alguns pontos que depois me dei conta que precisavam ser esclarecidos. Então precisava dar algumas definições sobre as quais muita gente ainda tem dificuldade. Por exemplo, que é energia? Todo mundo fala em energia, mas quando eu te pergunto que é energia, ninguém responde. Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque ninguém
nunca soube. Então, por favor, dê uma colher de chá para nós aqui. O que é energia? Não existe nenhum tratado científico que fale uma definição de energia. Sim. Normalmente, eu mesmo, quando lecionava na faculdade, perguntava para os alunos: o que é energia? Vocês têm energia? Sim. E o que é energia? Silêncio. É complicado. Então, eu mesmo respondia: energia é tudo aquilo que pode produzir um trabalho. Com o que eu estava solenemente embromando os alunos. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu te pergunto: Luiz, o que é um homem? Me dá a definição de um homem. Você me diz: um homem pode ser um cara que anda de bicicleta. Uma entidade pensante que crê na sua existência, né? Por aí. Mas não é um homem. Não. Você está dizendo o que o homem pode fazer. Mas não o que ele é, isso é verdade. Nós colocamos, vamos dizer, adjetivos para definir a pessoa. Mas nós estamos definindo a pessoa, nós estamos definindo o que ela pode. Então, o que é energia? O que pode fazer um trabalho? Bom, ela pode fazer um trabalho. Energia, o que é? É diferente. Para você ter uma definição de que é energia, a coisa é um pouquinho difícil. O professor, um momentinho, Ricardo, vou te pedir uma gentileza. Não, eu vi. Quanto tempo? Eu vou pedir só um favor para você. Quando faltar 2 minutinhos, você me avisa pra gente fazer o sorteio aqui. Tá vendo? Tá legal? Obrigado, Ricardo. Professor, é o teu negócio. Nós definimos Deus, né, pela sua obra, mas quem é Deus? Ou o que é Deus? Não dá para conceber. Sem dúvida nenhuma. Professor, eu não tinha programado essa pergunta, mas eu gostaria de saber sua opinião. O que o senhor acha? Eu vou colocar primeiro uma opinião, um cientista alemão, o Burkhardt. Ele diz o seguinte: que a energia nuclear é um monstro inumano que um dia destruirá a humanidade se nós não tivermos a devida cautela. Professor, antes de o senhor responder a sua opinião a respeito, a energia nuclear seria uma alternativa para o ser humano ou não? Mas antes de eu me perguntar, deixa eu acusar essas participações aqui da minha amiga Deise de Itaquera, todos concorrendo ao livro e as 2 revistas. Arlete Domingues, aqui do Guarujá. Oh, que gostoso estar na praia essa hora, hein, professor? Ao Rafael Butsky, não fala de onde, aqui. Acho que é Alexandre José Franco. Cidade Quemel, deve ser. Meu amigo Vicente Espina da Penha, também todos concorrendo. Meu amigo, a minha amiga Nancy Meré de Chola, de Mogi das Cruzes. Nancy, uma próxima eu vou comentar isso aqui que você está me perguntando. O meu amigo Vicente Espina, quanto tempo? Eu não estou conseguindo, eu vou ver se depois eu consigo conseguir entender a pergunta aqui. Tá, peraí. Bom, vamos fazer o seguinte: nós temos umas perguntas. Primeiro eu gostaria de saber sua opinião, professor, a respeito da energia nuclear. É a salvação da humanidade ou a possibilidade de extermínio? E o enterro da humanidade. Basta dizer que o lixo atômico vai ser uma desgraça total, porque nós estamos atualmente enterrando o lixo atômico. Ou jogando no fundo dos oceanos, né? Ou no oceano, ou em cavernas subterrâneas. Geralmente de sal, outras coisas que foram minas, né? Com isso estamos simplesmente envenenando o planeta. E o planeta está respondendo com tsunami, com inundações, com tudo está se enchendo, como já disse. E tem toda a razão. Quer dizer que a energia nuclear pode ser a nossa lápide com o nosso epitáfio, então? Eu acredito que não, por uma razão. Não vai ser usada em larga escala. Inclusive, porque a energia virtual, esta energia escalar, essas ondas escalares tomarão o seu lugar. Porque a energia virtual é limpa. Pode ser convertida em energia elétrica. Silenciosa, limpa, que não polui. Bom, a Nancy Meirelles Chola de Mogi das Cruzes, ela dá um recadinho pra gente que eu acho que vai ser lindo quando acontecer. Primeiro, a cor da pele do ser humano no futuro vai ser única, e o governo também. Por mais que muita gente lute contra, né, vai ocorrer a união da humanidade, né? Não haverá mais raças, e sim uma raça só.
Aí a gente tem tantas coisas para falar, mas acho que nós iríamos muito longe nesse sentido. Porque qual será a cor da pele, não sei. Mas se houve uma diferença de cor, isso não quer dizer nada, é apenas uma questão... Professor, rapidamente, só tem 2 minutos para encerrar? Nossa. Não vai dar nem para responder, então. Vicente Spina queria saber quanto tempo o senhor esteve na Força Aérea Italiana e o senhor teve um avistamento quando o senhor pertenceu àquela Força Armada Italiana. Né? Eu tive avistamento de discos, mas não durante o período em que eu servi. Eu só vi na Sicília. O Rafael Budes, que ele quer saber como foi medida a velocidade da luz. Uma porção de maneiras diferentes. Não vai dar para responder, meu amigo Rafael. E Arlete, professor já escreveu algum livro? A Sinfonia da Energética, vem aí o 2. A Sinfonia da Energética, a Energia Cósmica e Você, e o último, que ainda existem alguns exemplares, o Romance da Vida. Bom, professor, um forte abraço. Professor, primeiro, muito obrigado pela presença. O senhor vai voltar aqui conosco novamente? Com muito prazer, com muito prazer. Bom, agradeço ao mestre, ao pai e aos mentores, e aos nossos amigos aqui da terra, ao professor e todos que estiveram na audiência. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, forte abraço, fiquem com Deus. Mês que vem, aniversário do Fenômeno UFO, algumas surpresas para os nossos amigos ouvintes. Até lá, gente. Você ouviu Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo.